Eu acredito que o ministério do missionário Mário de Oliveira aqui na cidade de Assis foi assim um divisor de águas na história da cidade, do município e da região. Assis tem duas fases, antes do missionário Mário de Oliveira e depois do missionário Mário de Oliveira. A capacidade pessoal dele, daquele menino chamado Mário de Oliveira, era algo assim tão fora do comum. E isso mexia com as pessoas e agregava valores, sabe, que a gente não entendia. Ele deixou tudo, né, que ele tinha lá, a família dele, as coisas dele, para evangelizar. É um homem muito corajoso, deixar tudo que ele tinha novinho, assim, e sair assim, sem nenhum tostão, assim, pela fé. Ele começou a fazer propaganda, né? Aí, nesse primeiro dia, minha mãe já foi e levou nós. Mês de março do ano de 1966, nós fomos surpreendidos no horário do almoço com uma música diferente na Rádio Cultura. Vinde a mim, tua alma está ferida, magoado o coração. E foi a primeira vez que a gente ouvia aquela música e a música chamou a atenção. Naquele tempo usava-se muito a gente ficar trabalhando, fazendo serviço em casa e ouvindo a rádio, o rádio sempre ligado. E nós ouvimos aquela música diferente e uma voz assim muito forte, muito potente, falando de Jesus de uma forma que nós nunca tínhamos ouvido falar antes. E chegou uma pessoa perto, uma mulher, uma vizinha minha, e falou lá na Praça Arlindo Luz, tem um rapaz lá que ele faz milagre. Aí eu falei, então nós vamos lá, eu vou lá. E a dona Belina também, um problema terrível nas pernas, chegou ali e ao receber a imposição das mãos e a oração do missionário Mário, ela deixou aquela muleta e saiu andando. E há poucos meses eu tive notícia, ela não mora mais na cidade de Assis, que ela continua curada para a glória e honra do Senhor Jesus. Pregações eloquentes e que chamava muita atenção das pessoas, porque a gente não, até aquele momento, a gente não tinha visto uma pessoa pregando numa praça pública daquela forma, né? Tem um missionário aqui, um rapaz novinho, que está fazendo muita cura. Não conhecia, né? Era a forma de falar. Está fazendo cura. Aí minha mãe falou, mas é crente? É crente. Porque foi uma novidade para Assis, entendeu? Tinha as igrejas tradicionais e essa igreja foi uma coisa diferente em Assis, né? Ele estava pregando Daniel na Cova dos Leões. E aquilo me chamou muita atenção, chamou a atenção de todos nós. Porque, poxa, quem ouvia tantas orações em latim, não entendia nada, e de repente uma mensagem que tocou o coração da gente, né? E aquilo foi muito bonito. E o missionário, que carinhosamente ainda a gente chama ele de missionário, ele fazia um teatro. Ele tirou o paletó, a gravata, para demonstrar como seria o Daniel na Cova dos Leões. Depois do Mário de Oliveira ter pregado curas e expulsão de demônios, todo aquele movimento que ele fazia, por ele ser tão jovem e ter uma voz tão... aparentava no rádio que a voz dele era uma pessoa idosa, uma pessoa assim, a dicção, a narração dele, a narrativa dele e até hoje uma coisa fantástica, né? Quando viram que aquela voz potente do rádio era daquele rapazinho, acho que cerca de 20 anos, parece que não combinava, era a voz de uma pessoa muito assim de idade, parecia, uma voz forte, muito potente. O que marcou eu naquela época foi o momento que cantava aquele hino Somente pela Fé. A casa de Deus vai enchendo somente pela fé. Era a hora da oração, né? Porque eu era muito criança. E aí ele começava a fazer a oração de longe mesmo, lá onde ele ficava, lá no palanque. Ele começava a estender a mão dele e, nossa, o que eu vi era uma coisa maravilhosa, o poder de Deus. Eu via paralíticos, pessoas, porque eu nasci aqui em Assis, né? Então eu via pessoas que andavam de muletas, pessoas de cadeira de roda, cegos. Nossa, eu vivenciei tudo isso, todos esses milagres maravilhosos. Eu tenho ainda nos meus tímpanos o estalar dos ossos de um paralítico que foi curado na minha frente. E aquilo me mexeu comigo. Eu ouvi aquilo e vi aquela pessoa, as muletas caíram e ele foi se firmando, sabe? Eu tenho isso, a imagem na minha mente, e eu tenho aqui no meu
sabe? Eu ouço assim os ossos tomando o seu devido lugar, sabe? Foi algo tremendo. E aí ele pediu que a gente começasse a orar, que a gente começasse a falar com Deus e que a gente pedisse esse abraço de Jesus, que a gente começasse a pedir esse abraço de Jesus, mas ninguém sabia o que era, o que ia acontecer. Então nós começamos a orar, começamos a repetir a oração que ele fazia lá, depois cada um fazia a sua oração individual e de repente uma irmãzinha começou a falar em outras línguas e lá do tablado, era um tablado de madeira, ele gritou assim: essa irmã acabou de receber o abraço de Jesus. Essa irmã acabou de receber o abraço de Jesus. E aí outras pessoas começaram a falar em línguas estranhas também. Então a gente viu a segunda doutrina do Evangelho Quadrangular acontecendo ali debaixo daquela tenda de lona. Juntou todo mundo, fomos de caminhão, sabe? Tô aquele caminhão. E lá fomos nós para o Rio do Óleo. Então, quem me batizou foi o Mário de Oliveira. Paulo, o dia que os padres foram lá, eu lembro que foi, não sei se é o bispo diocesano, eles foram lá, sabe? Eu lembro que aí foi com aquela bengalinha dele lá, precisou intervenção, sabe? Tudo. E ele, com aquela ousadia, um garoto de 20 anos, tinha uma ousadia tremenda, eu nunca vi nada igual. Ele fez de conta que não estava acontecendo nada e continuou pregando o Evangelho. Teve uma noite que policiais estiveram lá também, nós vivíamos nessa época, a época da ditadura, qualquer ajuntamento de gente chamava atenção, né? E de repente ele parou de pregar e eu vi abrindo um corredor e havia um fato que a polícia tinha uma viatura que era uma rural, assim, uma coisa bem antiga, sabe? E a gente chamava de Parmeirinha. E eu falei com meu pai, deixa eu ouvir o rapaz falar, rapaz. E eu, pai, deixa eu, menino, o que é isso? Pai, a Parmeirinha. E ele, sabe, assustando, né? Aí abriu-se um corredor e veio o delegado, o padre e alguns investigadores com aquele revólver pendurado assim, justamente para tentar intimidar, né, como eles faziam. E o Mário tranquilamente: o que está se passando? Ele falou: você está preso. E aí já começou, sabe, o povo, havia mais ou menos 5 mil pessoas e as pessoas começaram aqui, zum, né, assim, não vai levar, ele vai. Aí o Mário de Oliveira acalmou o povo e começou a ir daquele corredor feito no meio da multidão em direção à viatura. E aí que eu me lembro que uma coisa emocionante aconteceu, que havia um pastor, na época, chamado Naum Soares, sabe? E o Naum Soares disse assim: ô doutor delegado, espera um pouquinho. E havia um paralítico assim, do lado, na ponta do corredor. E aquela pessoa toda torta. E o Naum Soares olhou para o pastor: se você quer andar, eu quero, então anda em nome de Jesus. A pessoa largou a muleta e começou, sabe, se firmar na frente do delegado. O delegado tremia, sabe, mesmo assim ele teve que levar, ele estava cumprindo uma ordem, né? E o delegado viu tudo aquilo, sabe, aquele delegado foi: isso aqui não é charlatão, o rapaz estava paralítico, ele ficou na minha frente. Aí, de repente, o próprio delegado, que foi para prender, passou a ser uma testemunha ocular de milagres, sabe? E levou o Mário. E o Naum Soares terminou o culto, foi uma bênção, sabe? E quando terminou o culto, o povo já se preparava, a maior parte do povo já para direcionar lá para a delegacia. Falou: nós quebramos tudo aquilo lá, mas nós tiramos ele de lá. Quando o povo estava direcionando, o Mário estava chegando, eles levaram na viatura e o Mário veio a pé. E a perseguição, ela persistiu por muito tempo, né? Que nós tivemos a tenda queimada, nós tivemos um almoço aqui com que colocaram o veneno na água. E Deus usava o pastor Mário de uma maneira, aquele moço, eu lembro dele, magrinho, sabe? Mas tinha uma fé, sabe? Fazia a obra de Deus ali. E foi uma novidade, abalou a cidade de Assis. Então, assim como missionário, ele nos orientou muito. Então, aquilo que ele falou lá no começo ficou dentro do nosso coração. Tanto que eu oro por ele todos os dias. Todos os dias. Eu não esqueço dele um só dia nas minhas orações. Porque é gratidão por tudo que ele fez aqui por nós. E meu pai foi liberto, minha família faz parte da igreja. E até hoje nós estamos já na 5ª geração, nós temos pessoas na 5ª geração em cima do altar.